Super abraço, Altamiro Borges. Essa história é boa, né, Altamiro? O Hugo Mota, ele demonstra que tem neurônio, pelo menos, né? E ele está colaborativo ali com as pautas do governo. Inclusive, a pauta que vai ser apresentada agora, que foi apresentada da segurança pública, a PEC da segurança pública, tem outros projetos importantes também. Parece que ele vai trabalhar nesse sentido. Até porque o PL está isolado, né? Tudo bom, Altamiro? Bem-vindo, meu querido. Tudo bem, doutor Cone. Você está tranquilo, mestre? Eu tô só alegria, viu? Collor preso, Bolsonaro se recuperando para ir preso, né? Eu tô abrindo champanhe todo dia. Esse negócio do Hugo Mota, Cone, o Mota é isso. Ele é de uma família tradicional de políticos, né? Um menudo, né? Nós estamos com vários menudinhos na política brasileira, vários filhos de famílias tradicionais da política. Ele é filho de uma família de coronéis da política da Paraíba, né? Nasceu de terno e gravata já, né? Pois é, pois é. São vários filhotes, né? São vários filhotes. Seguem o vô, o pai na política. Aprendem já no berço a fazer política, né? Então, ele é um político muito habilidoso, né? Tem toda essa formação, é um menudo, né? Tem toda essa formação. Ele é do Republicano, que é isso, é um partido que compõe o Centrão, né? É um partido que negocia, né? Então é um partido, ao mesmo tempo, é o partido do governador de São Paulo, o tal do bolsonarista moderado, o Tarcísio de Freitas, que tem ministros no governo Lula. É esse partido, né? E tem o presidente da Câmara. Então ele é um político tradicional de família, tradicional de coronéis da política, de um partido que faz esse jogo, que é um jogo muito pragmático, aí governo sou a favor, né? E vai pilotando para obter vantagens, né? E está fazendo o jogo, vai fazendo o jogo. Vamos ver como ele vai se comportar exatamente nesse negócio da PL da anistia. Porque ele não está numa postura frontal contra a PL da anistia. Ele está propondo um acolchambramento da PL da anistia exatamente para não parecer isso que o Moisés falou agora, né? Que é a anistia para quem participou de toda a atividade golpista desde outubro, que é isso que diz o projeto, a PL. A PL não é para os bagrinhos que foram presos no 8 de janeiro. A PL é para o Bolsonaro e para aqueles 34 que comandaram o golpe. É para isso, para aqueles 25 milicos, né, entre os 34 que comandaram o golpe, né? Então é para o Bolsonaro, o chefão da organização criminosa, da Orcrim, e para os militares, entre eles 5 generais, né, vários tenentes-coronéis, alta oficialidade das Forças Armadas é para essa turma, que é essa PL. Então, por isso que a PL não fala do ato do 8 de janeiro, ela fala desde outubro, e fala em todos que organizaram, financiaram, divulgaram, ou seja, não é para os bagrinhos, não é para a menina do batom, a Débora do batom, ou para a Fátima de Tubarão, não é para isso não, é para quem comandou, é para isso que é a PL. O que o Hugo Mota está falando é o seguinte, para não ficar tão descarado assim, tem que dar uma mexida no projeto. Para não ficar tão descarado assim, que é a anistia para os chefes do golpe, né? Para os comandantes da ação terrorista, né? Mas ele está lá negociando. Então ele disse que não aceita a urgência, né? O PL conseguiu as assinaturas para pedir a urgência, passou inclusive, né? 257, conseguiram 7 a mais, 264 adesões, né? E está forçando. E o Hugo Mota então vai fazendo esse jogo. Eu acho que ele tem uma diferença com relação ao Arthur Lira. O Moisés disse que ele é o aprendiz do Arthur Lira. Estagiário. Estagiário, eu achei excelente a definição. O estagiário do Arthur Lira ficou legalzinho. Agora, parece que ele tem uma diferença. Ele é mais... O Arthur Lira era mais truculento, era mais jagunção mesmo. É. Né? O Hugo Mota, segundo a própria Glaze, é uma pessoa mais conversável, de mais diálogo. Ele e a Glaze se dão muito bem. Pois é. Ou seja, ele é um político mais habilidoso, não é tão jagunço quanto era o Arthur Lira. O Arthur Lira era um bicho autoritário, rolo compressor, né? Desrespeitoso com todo mundo e tal. Né? Esse é mais habilidoso. O Arthur Lira vai fazendo esse jogo do Centrão, vai fazendo esse jogo dos republicanos, né? Que vai sentindo. Se sentir que o governo Lula está com problema e pode afundar, pula fora da canoa, como fez com a Dilma em 16. Pula rapidinho fora da canoa.
O Arthur Lira tem uma característica assim que toda vez que alguém vai entrevistar, né, ele diz assim: "Olha, eu vou tomar as providências legais cabíveis". Ele sempre fala isso, né? Eu vou acionar minha defesa, porque sempre tem uma questão que tem a ver com a honra dele e tudo mais. Ele virou repetidor, né? Eu vou acionar as medidas cabíveis e tudo mais. Esse é o Arthur Lira. Altamiro Borges, eu estava falando aqui com o Moisés que a direita tá muito difícil para a direita, você não acha, nesse momento? Queria ouvir sua percepção, porque vamos falar do Sóstenes Cavalcante, ele foi intimado pelo Flávio Dino para dar respostas ali sobre a questão do uso da receita das emendas. E não conseguiram emplacar o PL da anistia, como você disse aqui, ainda que o Hugo Mota tenha uma posição relativamente ambígua. A live do Bolsonaro fracassou, a divulgação do vídeo que ele recebeu da oficial de justiça lá, a intimação, fracassou, caiu mal pra caramba. A direita está em crise, Altamiro? Eu acho que a extrema-direita tem muita base social no Brasil. Ela está vivendo um momento de turbulência, mas ela tem muita base. É só a gente ver o resultado das eleições de outubro do ano passado. A extrema-direita se saiu bem na foto, projetou várias lideranças, inclusive para disputar o Senado, que é uma prioridade para o ano que vem. Né? A extrema-direita teve uma excelente votação, ganhou muitas prefeituras, né? Saiu bem na foto. A extrema-direita, isso não é um fenômeno brasileiro. Nós estamos vivendo um fenômeno mundial de ascenso da extrema-direita. Né? É só a gente ver aqui a vizinha Argentina com Milei, ou pegar nos Estados Unidos, que elege um condenado para presidente da República, um cara de extrema-direita, né? Eleito presidente da República, apesar de ser condenado. Né? Mostra exatamente a decadência dessa tal democracia, né, dos Estados Unidos. Né? Então, a extrema-direita está vivendo um processo de ofensiva no mundo. Eu acho que isso tem a ver com a crise do capitalismo, que não dá alternativa para as pessoas. Isso cria uma frustração, um ressentimento. A extrema-direita se aproveita. Isso tem a ver com a crise das instituições, dos poderes, que não conseguem resolver as demandas da sociedade. Isso dá brecha para a extrema-direita. A extrema-direita vem com um discurso antissistema. Isso tem a ver com dificuldades da esquerda também, entre outros fatores. Então, você tem... Eu não diria que a extrema-direita tá recuando. Né? Eu acho que ela mostra força ainda, muita força no mundo e no Brasil. Vide as eleições municipais do ano passado. Né? Mostra muita força. Agora, ela está enfrentando algumas dificuldades nesse momento. Vamos ver se essas dificuldades se aprofundam, a torcida para que se aprofundem. Né? Essas dificuldades têm muito a ver, não tem a ver com pressão do movimento social, não tem a ver com ação propriamente do governo, debate de ideias na sociedade. Essas dificuldades têm muito a ver com o papel do Supremo Tribunal Federal. Aquele mesmo Supremo, com o Supremo e com tudo no golpe contra Dilma, né? Aquele mesmo Supremo está tendo um papel fundamental para desmascarar as ações golpistas, as ações neofascistas. Né? Aquele mesmo Supremo, né, fez o quê? Colocou o bolsonarismo, expôs o bolsonarismo. Né? E o bolsonarismo está cada vez mais exposto. Né? O julgamento agora, esse ano, vai ser um ano em que o bolsonarismo, usando um termo engraçadinho, né? O bolsonarismo vai ficar com a bunda exposta na janela, porque vão aparecer todos os crimes cometidos, não só contra a democracia, mas contra o patrimônio público, as joinhas que foram roubadas, né? Contra a saúde pública, o genocídio na pandemia, tudo isso vai ser relembrado nesse processo de julgamento. Então, o bolsonarismo está com a bunda exposta na janela. E o principal líder do bolsonarismo, que dá o nome, que é o Jair Messias Bolsonaro, ele está numa posição do seguinte: eu não posso tirar o time, porque se eu tirar o time, me matam de vez, me jogam fora, me descartam, me matam politicamente. Então eu não posso tirar o time. Então ele tem que reafirmar que ele é candidato o tempo inteiro. Por isso que ele está fazendo esse circo no hospital, com a ajuda da direção do hospital. Né? Por isso que ele está fazendo todo esse circo nesse hospital em Brasília, no Star lá, DF Star, né? É um circo, aquilo é uma patifaria, aquilo lá é mimimi vitimista, é para montar o rebanho, e é também, eu acho, Conde, também faz parte de uma estratégia, que é mais ou menos o seguinte: olha, se eu não conseguir aprovar o projeto de anistia,
se eu não conseguir me liberar do Supremo, não ser preso? Né? Então, eu posso ser preso, ou eu posso fugir, ou eu posso me fingir de muito mal de saúde para pegar uma prisão domiciliar. É mais ou menos o que o Collor está tentando agora. Era o valentão, eu não tenho doença nenhuma, hoje já veio com toda a história, não está muito mal de saúde, e o Alexandre de Moraes já disse, então vamos analisar, porque pode dar prisão domiciliar. Eu acho que isso pode fazer parte da estratégia do Bolsonaro. O Collor é uma espécie de inspiração para o Bolsonaro agora também, né? Sim, sempre foi, né? Sempre foi. O Collor, inclusive, era o outside, era o cara do karatê, era o cara até do jet ski, é tudo inspirado, tudo inspirado no Collor, né? O Bolsonaro foi mais neofascista ainda. O Collor era um cara de direita, Bolsonaro um neofascista. Então eu acho que isso dá esse fator supremo, veja que maluquice, foi o Supremo expôs o bolsonarismo, e o bolsonarismo não está conseguindo desatar o nó, porque o Bolsonaro não deixa a rapadura, porque ele sabe que se ele deixar, ele vai ser simplesmente esquecido. E você pega uma parte da mídia, inclusive, está fazendo essa aposta, na minha opinião, na minha leitura, que pode estar totalmente equivocada. Uma parte da mídia está dizendo o seguinte, descarta o Bolsonaro, chega de Bolsonaro. Isso, o pessoal está de saco cheio. Pois é o editorial do Estadão, são as matérias do Globo. Chega! Tira o Bolsonaro, bate no governo Lula para pintar uma alternativa de meio. O Bolsonaro está ajudando o Lula. É por isso que eles estão enlouquecidos. Por isso que o Estadão está enlouquecido. Porque o Bolsonaro se mantendo, não chove, não sai de cima, ele ajuda o Lula com essa polarização. Porque ele cria um candidato na direita. Ele cria uma crise na extrema-direita. Quem vai ser candidato? O Tarcísio vai abandonar o governo em março do ano que vem, sem ter certeza de que o Bolsonaro vai largar a rapadura, porque o Bolsonaro está dizendo que fica até setembro como candidato. O Tarcísio vai largar, ele vai largar o que ele acha que é totalmente certo, que é o Palácio dos Bandeirantes, para uma aventura. Quem mais vai topar essa maluquice? Né? Então, a extrema-direita, com esse bolsonarismo com a bunda exposta na janela, a extrema-direita está com dificuldade de resolver essa equação. Está com dificuldade de resolver essa equação, na minha opinião. É por isso que eu fiz aquela pergunta para você, né? A direita em crise. É claro que a direita ela tem muitos tentáculos, tem muitos financiamentos e tudo mais, tem um discurso, tem uma base social, mas tem essa confusão ali na cúpula. Né? A gente poder. Se fosse na esquerda, seria uma crise. Pronto, está resolvido. Deixa a comunidade toda aqui, deixa eu atualizar a questão do apagão na Europa. Olha só, notícia urgente, né? Apagão. Peraí. Opa, onde é que está aqui? Apagão que atinge parte da Europa foi causado por evento atmosférico raro. E aí a gente vai para a matéria. E aí sinto muito, né? Eu não vou engolir essa informação, né? Bom, o apagão de grandes proporções atingiu partes da Europa, especialmente Espanha e Portugal. Tá tudo. O aeroporto de Lisboa foi fechado, todos os voos cancelados. As redes elétricas estão dando declarações. Houve a suspeita de um ataque hacker, evidentemente atribuído à Rússia. Mas aí a REN, que é a Rede de Energias Nacionais, responsável pela distribuição de energia em Portugal, afirmou que um fenômeno atmosférico raro na Espanha, produzido por variações extremas de temperatura no interior do país, causou apagão. Eu vou dar um pitaco aqui, Altamiro, eu devolvo para você. Para mim, esse apagão da Europa é falta de administração, incompetência gerencial. Só pode ser isso. Que a Europa, eu vou te contar, viu? Ela tá de mal a pior. Altamiro, eu tô fazendo só um prognóstico, uma aposta aqui, né? O que você pensa quando você vê a Europa num apagão desse tamanho? Então, eu peguei só as manchetes, dei uma lida em 1 ou 2 artigos que tratam do tema. Tem que ir a fundo, tem que averiguar. Eu sempre sou da opinião que tem que averiguar com calma tal para saber o que houve exatamente. Se é um problema efeito climático, né? Nesse mundo de extremos climáticos, tem que ver. Se é um problema de hacker, ataque cibernético, tem que ver tudo. Né? Então tem que investigar. Agora, o que você diz procede muito, Conde. A Europa está vivendo, o velho continente está vivendo um processo de
decadência acentuada. Aquele velho continente que constituiu o estado de bem-estar social, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, isso, com direito dos trabalhadores, com presença muito forte do Estado, um Estado indutor da economia, não é isso? Com toda uma malha de proteção na sociedade, com direitos trabalhistas, aquele Estado, né, que o Hobsbawm chamava, né, de capitalismo do medo, estava com medo da União Soviética, da Revolução Socialista, e por isso cedia. Né? Então a burguesia cedia, né, para não perder tudo, né? Para não perder tudo, com uma Revolução Socialista, União Soviética e tal. Né? Aquele Estado que se constituiu começou a ser desmontado. Ele vem sendo desmontado já há muito tempo. Ele começa a ser desmontado com Margaret Thatcher, com Kohl na Alemanha, Margaret Thatcher no Reino Unido. Né? Começa a ser desmontado pelo próprio PCO, né? na Espanha, né? Quando deu uma guinada mais à direita, agora deu uma guinada mais à esquerda. Né? Começa a ser desmontado. Né? E isso vai ter efeito, porque isso significa privatizações em áreas estratégicas, isso significa diminuição de manutenção em áreas fundamentais, áreas essenciais, menos trabalhadores, né? Precarização do trabalho. Então, tudo isso vai compondo esse processo de decadência da Europa, que foi vítima, o Perry Anderson, que faz belíssimas análises sobre isso, sobre o que foi a onda chamada neoliberal, né, na Europa, né, a destruição, né, como foi regressivo, destrutivo. Tudo aquilo que tinha sido construído naqueles 30 anos de glória, que o Hobsbawm fala, né, 30 anos de glória do capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial, foi desmontado a partir de Margaret Thatcher, a dama, né, a dama do neoliberalismo, a dama de ferro, né, foi desmontado a partir de Kohl, a partir, né, de outros países, e aí você tem esse colapso, vai dando colapso. Né? É uma Europa, inclusive, que perdeu protagonismo no mundo, é tratada a chute pelos Estados Unidos. Né? Ficou totalmente. Os Estados Unidos chamam a Europa de parasita. Pois é, totalmente dependente dos Estados Unidos, militarmente, inclusive. Quem manda na OTAN são os Estados Unidos. Não é isso? Quem bancou, né, todo o equipamento de morte da OTAN, os Estados Unidos. Então a Europa passou por esse processo de desmonte. Isso vai começar a aparecer, já apareceu em várias áreas, vai aparecer no setor público, vai aparecer em áreas estratégicas na economia. Né? Infelizmente, é um velho continente em total decadência. Total decadência. Né? Você vê sem posição protagônica mais no mundo. Né? Perdeu totalmente o papel. Achei que ia tomar uma patada aqui do Altamiro Borges, que é um jornalista extremamente criterioso e avesso a especulações como essa que eu fiz. Mas até que você concordou um pouco com a minha especulação, né, Altamiro? Eu gostei. Não, porque é óbvio, gente, a Europa está sucateada. E a gente aqui no Brasil, a gente está calejado com essas desculpas esfarrapadas. Ah, foi um evento raro. Ah, para mim, para cima de Moá, Altamiro. Isso aí é gerenciamento sucateado, Altamiro. Mas, enfim, para terminar, Altamiro, o enterro do Papa Francisco, dá uma palavra para a gente sobre esse momento agora que a humanidade... que a gente perde um anteparo ao fascismo, né? Que foi o Papa, né? Muda alguma coisa na cena internacional? Então, quando é aquilo que a gente falava na questão anterior. Num mundo de ofensiva neofascista de extrema-direita, um mundo de trevas, né? De o que você conquistou enquanto direitos sociais, desmonta, o neoliberalismo vai lá e desmonta. O que você conquistou enquanto direitos civis, esse obscurantismo neofascista, cheio de preconceito, de machismo, de racismo, de homofobia, vai lá e desmonta. Nesse mundo de trevas, o Papa era a luz. O Papa Francisco era a luz. Bergoglio era a luz nesse mundo de trevas. Pela humildade dele, desde a sua origem em Buenos Aires, né? Pelas ações que ele tomou, ações inclusive simbólicas, assim, eu não vou morar no palácio, vou morar na residência dos hóspedes, eu vou comer, fazer lanche junto com os funcionários do Vaticano. Essa simbologia, pelas ações, pelas encíclicas, encíclica condenando essa ambição pelo lucro, encíclica condenando a destruição do planeta, que essa ambição pelo lucro está levando à destruição do planeta, pelos depoimentos, né?
Você vê, um dia antes de falecer, foi dar um depoimento se contrapondo ao que estava ocorrendo em Gaza. Ligava todo dia para o bispo lá de Gaza para saber qual é a situação, né, do povo palestino. Né? Então, era um papa, era uma luz nas trevas. Era uma luz nas trevas. Né? Nesse mundo de tanta regressão, tanto retrocesso em todos os sentidos, né? O Papa dava essa coisa da esperança. A gente pega o significado da morte do Papa pela própria postura da extrema-direita. Aqui no Brasil, por exemplo, a postura dos bolsonaristas, desse esgoto digital bolsonarista. Esgoto digital comemoraram a morte do Papa. Comemorou, pois é, comemorou. O capeta, o comunista. Que comunista? Papa comunista, só se for de comer alguma coisa. Né? Papa comunista. Né? Então, a extrema-direita, você vê, que é exatamente a representação das trevas, ficou feliz com a morte do Papa. Se ela ficou feliz, eu estou triste. É interessante que isso é emblemático. Eu acho que o grande apagão europeu é a morte do Papa. Quer dizer, esse apagão é quase que uma homenagem à despedida do Papa, que deixa um apagão do ponto de vista da defesa dos direitos humanos. Olha só, André, Selmo José, a gente está terminando aqui o Júlio das 11, está dizendo Miroslavo. E o histórico de atleta, para onde foi? Tá brincando com Miroslavo e com o Bolsonaro internado, que tem histórico de atleta, né? Edson Antunes, quem polarizou a política foi a direita, porque perdeu 4 eleições seguidas, daí veio o impeachment de Dilma, seguido de golpe, o golpe contra Dilma, né? Olha, deixa eu agradecer a todos vocês aqui que estão nos acompanhando, pelo Giro das 11, continue com a nossa transmissão aqui na nossa comunidade. A gente vai atualizar as questões sobre esse apagão na Europa. Vamos descobrir direitinho o que causou isso aí. Vamos ver se eles vão entregar o que causou isso aí, né? E Altamiro, brigadíssimo. Tem um recado final aí? Tá aprontando no Barão aí? Alguma coisa pra gente? Vamos fazer um debate legal quarta-feira para fazer um balanço do que foi o Abril Vermelho do MST, para fazer um balanço da política do governo para a questão agrária, reforma agrária, e para também fazer uma análise de como se comporta a mídia, que é muito ligada aos agrotrogloditas, aos ruralistas, né, que trata o agro como pop, como se comporta a mídia ruralista diante da luta dos trabalhadores. Então vai estar lá conosco nesse debate no Barão, quarta-feira, às 17 horas. Vai lá. Presencial. Hã? Não, presencial. Vai ser virtual. Vai ser virtual. Virtual. Maravilha. Vamos ficar ligados então com a quarta-feira. A representação do MST, da CONTAG e o editor do belíssimo site De Olho nos Ruralistas, que é um excelente analista. Maravilhoso esse site. Obrigado a todos. Obrigado, Miro. Até a próxima. Valeu.